nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente ao morrer. Vamos ouvir a prece de abertura com Carlos Bacelli e a mensagem do Espírito Irmão José, Pátria Espiritual. Se te sentes envolver por um processo de apatia espiritual que te consome as melhores energias, fazendo-te desalentar diante das obrigações cotidianas, não te entregues a semelhante estado d'alma, na expectativa de que alguém possa subtrair-te a ele sem contar com teu esforço. Quem se rende à depressão sem lutar contra ela, dificilmente conseguirá libertar-se de seus tentáculos. Para que uma força se anule, é necessário que se lhe oponha uma força contrária da mesma intensidade. Se desejas combater a tristeza, alegra-te. Se queres vencer os pensamentos sombrios que te povoam a mente, ocupa o teu cérebro com ideias nobres. O único remédio de prescrição eficaz contra a apatia espiritual é o trabalho, especialmente o trabalho desinteressado em favor dos semelhantes. Não esperes pelo fortalecimento físico a fim de te fortaleceres moralmente, porque não raro o abatimento orgânico é consequência de tua prostração espiritual diante da vida. Levanta-te em espírito e contigo o teu corpo haverá de soerguer-se. Os outros poderão sempre orientar-te e estender-te as mãos, mas se não manejares a tua própria vontade no âmago do ser, permanecerás no chão a que voluntariamente te arrojaste, vencido pelo peso imaginário de tuas aflições. Ora e confia em Deus, mas sobretudo derrama o suor do trabalho digno, desentorpecendo a alma na alegria de ser útil à vida que espera em toda parte pelo concurso de tuas mãos. Nós estamos no programa de hoje contando com a presença de Emanuel Cristiano. Ele é professor universitário, bacharel em filosofia e mestre em ética pela PUC de Campinas. Médium desde a infância, educou suas capacidades mediúnicas ainda na adolescência. Desde então, trabalha na seara espírita com simplicidade dos bons tarefeiros. Realiza palestras pelo Brasil e no exterior desde 1993. É fundador e presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas, mas mantém vínculos de afeto e trabalho com o Centro Espírita Allan Kardec, na mesma cidade, onde iniciou seus estudos sistematizados na doutrina. É fundador também e editor da revista Fidelidade Espírita. Na literatura como médium assinou as obras Aconteceu na Casa Espírita, Bastidores da Mediunidade, Cartas Almoço Espírita, Memórias e Confissões, Ivone Entre Nós, O Zelo da Tua Casa, A Pena e o Trovão, Gotas de Sabedoria e, ultimamente, foi lançado inclusive aqui na nossa cidade pelo Clube do Livro Espírita, Valério, Um Caso de Obsessão. Então vou passar a palavra para o Emmanuel para que ele cumprimente a gente. Muito boa tarde a todos, aos amigos, aos ouvintes do programa Voz do Espiritismo. E é uma alegria imensa retornar a Araçatuba quase 10 anos depois da nossa última oportunidade. E quero abraçar os companheiros na esperança de que estejam todos sob as bênçãos de Deus no trabalho redentor e na harmonia espírita.
Nós também estamos com a presença do Carlos Alberto de Souza. Eu, o Hélio e o Carlos Alberto estamos fazendo aqui, tentando a tarefa difícil, viu, Emmanuel, de substituir a voz do Nelson aqui, o que não é fácil. E o conhecimento também do assunto. Carlão, quer cumprimentar os nossos ouvintes? Boa tarde, Emanuel. É bom você estar conosco. Estamos felizes em recebê-los aqui na nossa terrinha, em Araçatuba. E nós gostaríamos, então, sabemos que você tem um trabalho interessante lá em Campinas, no campo da mediunidade. E nós, então, gostaríamos de que você nos trouxesse algumas informações, alguns relatos acerca deste trabalho que você desenvolve com mediunidade lá em Campinas, por favor. Foi uma alegria muito grande a gente ter encontrado nessa existência a professora Terezinha Oliveira, a notável espírita, oradora extraordinária, poeta. E desde tenra idade, quando os fenômenos mediúnicos se apresentaram conosco, meus pais não souberam conduzir corretamente. E na adolescência nós chegamos ao Centro Espírita Allan Kardec e a dona Terezinha Oliveira orientava os companheiros através de cursos de espiritismo, apresentando a doutrina, os conceitos, vivendo, sobretudo, essas ideias espirituais superiores e com naturalidade, saindo da mocidade, nos matriculamos nos cursos, mas logo ela percebeu que era necessário apoiar, como sempre fazia com os demais confrades, o aspecto mediúnico. Então nós somos guiados por uma companheira firme, devotada, extremamente conhecedora do Evangelho de Jesus e que, vivendo os preceitos do Cristo, nos ensinou noções e conceitos de simplicidade, de verdade na prática mediúnica, porque uma coisa é fato. A mediunidade costuma empolgar os iniciantes, não é? A possibilidade de entrar em contato com os mortos, que não estão assim como nós imaginamos, de tecer considerações sobre o outro lado da vida. Se o médium não tiver um bom acompanhamento, uma boa condução, é possível que ele se perca. Então, felizmente, nós tivemos a boa condução firme, quando foi necessário, não é? Afetuosa, mas, sobretudo, zelando pela pureza doutrinária. E com isso a gente pôde construir, sob a assistência desses companheiros, uma prática mediúnica segura. Porque o que é muito interessante, não convém que o médium trabalhe sozinho. Não convém. Se ele está numa instituição espírita séria, ao lado de confrades com uma moral desenvolvida e um objetivo muito nobre, os amigos espirituais têm mais facilidade na condução do serviço e o médium fica mais protegido do assédio das sombras. Então eu tive essa felicidade. E com base nisso começaram a surgir as primeiras tarefas psicografadas sob a atenção da professora Terezinha Oliveira. Era ela quem analisava, que verificava, mas foi um trabalho feito com muita perseverança, contando com o tempo e com muita seriedade, tanto de nossa parte, como dos amigos espirituais e, sobretudo, do Centro Espírita Allan Kardec. Então foi uma felicidade ter encontrado a dona Terezinha Oliveira e o Centro Allan Kardec na condução correta, sem fanatismo, sem alucinação, sem imaginar que médium é algum tipo de missionário, companheiro servidor, companheiro de serviço como outro qualquer. E dessa forma, Emanuel, a gente corrobora o que Kardec dizia, né? Que a gente precisa desenvolver a mediunidade com humildade, mas também lugar de médium é na casa espírita. Muito bem apresentado. Allan Kardec, ao oferecer o Livro dos Médiuns à humanidade, dá-nos as condições de nos portarmos corretamente e de entendermos que há uma programação do mundo espiritual para nós e que os companheiros encarnados precisamos oferecer condições mínimas para que os bons espíritos possam atuar. Então vejam, quando o médium dá mais valor aos escândalos, ele não aprendeu ainda que ele é dono do corpo dele, que o espírito se comunica pela concessão do médium e que ele deve reter os abusos, os excessos. Não é porque é uma entidade espiritual se comunicando através dele que ele vai permitir que faça tudo. O espírito não entra dentro do corpo do médium como um líquido entra em uma garrafa ou como alguém entra em uma residência. O médium concede e com isso acompanha, fica atento
e dosa a atuação do espírito, evitando os escândalos. Há médiuns curiosos. Às vezes o espírito de fato está emocionado, mas se o médium se emociona mais do que o comunicante, nós não vamos ter o atendimento previsto. André Luiz, numa das suas obras, compara o médium a uma mesa cirúrgica. Para que o cirurgião possa agir no corpo físico, a mesa tem que ser sólida, firme. Se o médium for do tipo melindroso, impressionável, aquele que o espírito grita, ele grita também, o espírito agride, ele quer agredir, esta mesa não poderá oferecer condições de trabalho para o cirurgião, comparativamente para os amigos espirituais. Então Kardec nos ensina essa postura correta. A mediunidade não é algo sobrenatural, faz parte da natureza. É imperioso, portanto, conhecermos os seus mecanismos e agirmos dentro deles com naturalidade. Por isso, os imortais, os espíritos responsáveis pela codificação, se empenharam tanto em esclarecer Kardec sobre as modalidades mediúnicas, para que os médiuns cônscios dessas funções e do papel dele nesse processo de intercâmbio entre as duas realidades da vida, agissem da maneira mais correta possível e se filiassem, que é o mais importante, à verdade. Manuel, você fez algumas colocações interessantes da importância fundamental do médium, daquele candidato a desenvolver trabalhos com mediunidade, se filiar, se vincular a uma instituição espírita séria, onde ele vai ter a segurança e vai ter a possibilidade de trabalhar com Jesus, conforme Kardec nos falava. Eu quero aqui a gente está falando com um público geral, só para a gente ter uma definição sua, bem assim, simples, por favor, sobre o papel, a finalidade, o objetivo dessa comunicação, desse intercâmbio dos vivos com os mortos, entre aspas, por favor. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta uma definição extraordinária. A mediunidade é a faculdade humana e natural que nos permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio entre as duas realidades de vida. Sendo uma faculdade de comunicação, ela pode ou não ser exercitada. E convém que os companheiros dentro de uma casa espírita possam contar com este apoio de estudo sistematizado, de exercício seguro com dirigentes habilitados. E um dos benefícios da mediunidade está exatamente em comprovar que o espírito existe, que ele é imortal, existia antes desta vida e vai continuar existindo após a morte do corpo biológico. Na introdução de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, partindo da imortalidade da alma, ele faz uma comparação extraordinária. Ele diz assim: admitindo a existência do espírito, por que ele não pode, uma vez que o corpo está morto e ele está do outro lado da vida, por que ele não pode pensar naqueles a quem amou? Se ele pode pensar naqueles a quem amou, por que não pode estar ao lado dele? Se ele pode pensar em quem amou e estar ao lado dos que ama, por que não pode desejar se comunicar com eles? O que impediria? Os dogmas, as crendices, os pesquisadores que não foram analisar os fatos, os dogmáticos. Mas se formos pesquisar na história de todos os povos, desde os primitivos até as sociedades modernas, nós vamos encontrar a presença dos espíritos de maneira marcante. Quem é que não teve um sonho especial? Quem não teve uma premonição? Quem é que não se sentiu envolvido por uma inspiração qualquer? Quem não recebeu um aviso perante um perigo? Uma mãe, uma avó? Sempre os espíritos amigos estiveram em contato conosco, guiando-nos. E a mediunidade é a porta, é a ferramenta através da qual nós podemos entender a nossa própria realidade, a nossa pátria espiritual, de onde viemos e para onde iremos, e retornar, e o contato com essas inteligências que continuam do outro lado da vida, cumprindo com o papel divino, com os desígnios do Criador, ao mesmo tempo que chamam a nossa atenção para o nosso comportamento, demonstrando Jesus como guia e modelo da humanidade. Aproveitando essa deixa que você está nos deixando, Emmanuel, a gente vê o quê? Dentro de um contexto geral, não só dentro na casa espírita, nós vemos aquele que se diz cristão, ou seja, seguidor do Cristo, por esse simples fato de se dizer ou se colocar na posição de seguidor do Cristo, se achar livre das influências negativas desses espíritos obsessores ou demônios, como queiram alguns, ou de Satanás. O que você pode nos colocar a respeito disso?
Em o livro Céu e Inferno, Allan Kardec fez um estudo completo sobre anjos, demônios e divindades. Chamou este livro de O Céu e o Inferno exatamente porque, sob o concurso das entidades espirituais, ele iria analisar se realmente são ambientes geográficos, não é? Após a morte do corpo físico. E os espíritos amigos informaram que são estado de consciência. Agora, os demônios não foram criados por Deus assim. São espíritos que, pela maldade que cultivaram na Terra, fora do corpo biológico, permaneceram desta maneira, mas a lei do progresso naturalmente irá buscá-los. O destino de todos nós é a bondade absoluta. Desta maneira, os homens maus poderão, do outro lado da vida, retornarem para nos experimentar. Mas eu quero me recordar de algumas personalidades. Santo Antônio, que na realidade era chamado Fernando, né? Fernando de Lisboa. Santo Antônio, que foi conhecido como de Pádua, porque morreu nesta cidade, desde criança ele era perseguido por espíritos adversários, que eles chamavam de demônios. Mas ele tinha uma peculiaridade, porque dormindo, os adversários do bem o acordavam, o agarravam, o prendiam. Ele sentia essas entidades bem tangíveis. Não só o Santo Antônio, mas também o cura d'Ars, o padre, né, da cidade de Ars, na França. Na sua residência ocorriam fenômenos, os móveis se movimentavam, objetos eram lançados de armários, tanto que o povo, quando passava na rua, ouvia a movimentação e dizia: "Ih, o cura está a braços com o demônio, com o Satanás." A dificuldade da humanidade é exatamente interpretar tudo quanto não há explicação, atribuem ao demônio, quando poderiam atribuir a leis desconhecidas. Os espíritos estavam se comunicando, não eram demônios, chamando a atenção, com exceções, naturalmente, de alguns personagens. Em relação ao fenômeno mediúnico, eles serão mesmo experimentados, nós todos. Lembro-me de Jesus orientando Simão Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, orei ao Pai por ti." A palavra Satanás significa adversário do bem, só isso. Jesus estava demonstrando que todo aquele que vai se candidatar à prática do bem e o amor ao próximo sofrerá uma espécie de experimentação por parte daqueles que não conhecem a luz. E a nossa vitória estará exatamente em superar com sabedoria, com equilíbrio, respeito, cuidado e afeto aqueles que ainda não despertaram para as verdades eternas. No movimento espírita, nós que temos esse contato com a mediunidade, também não estaremos livres de adversários do bem que nos venham tentar retirar do caminho. Mas a tentação, ela não é por si o mal, é preciso passarmos por ela. É como um aluno que estuda na escola e necessita dar demonstrações do conhecimento adquirido. Que seríamos de nós, cristãos, nas virtudes que desejamos conquistar, se não tivéssemos os momentos de teste, de experimentar se somos realmente detentores daqueles valores? Dessa maneira, Deus permite que adversários do bem, espíritos que ainda não despertaram, nossos irmãos em humanidade, que um dia alcançarão a paz e o desenvolvimento, ao mesmo tempo que nos experimentam, aprendem com o nosso comportamento, não é? Na economia divina, na administração de Deus, em relação aos valores dos seus filhos, tudo tem um equilíbrio admirável que a doutrina espírita agora está nos ensinando. Mas Allan Kardec perguntou, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, Allan Kardec perguntou aos imortais: qual a melhor forma de afastar os maus espíritos? A resposta é monumental. A melhor forma de afastar os maus espíritos é atrair os bons. E só é possível atrair os bons com a prática do bem, com a caridade, com o respeito, com a vida correta e digna, como Jesus nos ensinou e o Espiritismo apregou. Emanuel, eu vou aproveitar esses dias. Eu sei que o assunto está muito bom sobre mediunidade, nós não teremos muito tempo mais. E eu queria ouvir a tua opinião sobre, na verdade, o teu conhecimento sobre a Páscoa que está aí. Para os espíritas, como devem enxergar esse movimento, essa Páscoa, esses dias que passamos aí, chamados de Semana Santa pela Igreja tradicional, por favor. É verdade. A Páscoa é uma festa judaica e ao mesmo tempo cristã. Para os judeus é uma festa política que recorda o dia da sua independência, quando eles saíram liderados por Moisés das terras sofredoras do Egito, onde ficaram lá cerca de 400 anos, não é? Moisés percorre 49 dias no deserto, chega ao Monte Sinai no 50º dia e recebe os 10 mandamentos.
Muito bem. Para comemorar a libertação do Egito, os israelitas estabeleceram esta festa. Na realidade, a palavra Páscoa vem do hebraico Petzah, significa saltar por cima. Quando Moisés estava no movimento da independência, toda vez que o faraó negava-se a libertar o povo, Deus mandava uma praga. Deus não faria isso, obviamente. Eram fenômenos naturais que Moisés, que havia sido criado como sacerdote no Egito, conhecia e se utilizou daquelas instruções para pressionar o faraó. Mas é a última praga, a 10ª praga, que tem a ver com a independência e a festa que hoje nós conhecemos. A praga veio como instrução. No 10º dia do mês de Nisan, o calendário israelita é lunar. O mês de Nisan, conforme a lua, é fim de março, início de abril, exatamente onde estamos. No 10º dia do mês de Nisan, os israelitas deveriam pegar um cordeiro, imolá-lo e com o sangue pintar as vergas e a ombreira, ou melhor, as ombreiras e a verga das portas, para simbolizar que ali moravam os israelitas. Porque no 13º dia desse mês de Nisan, o anjo do Senhor viria pelas terras do Egito para ferir de morte os primogênitos. Mas vendo o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas, o anjo do Senhor, Páscoa, Petzah, saltaria por cima das casas dos israelitas e feriria de morte somente os filhos dos egípcios. Aprendemos com a professora Terezinha Oliveira, na obra Estudos Espíritas do Evangelho, Deus não faria isso. Deus não pode ter eleitos, Ele é equânime, é justiça perfeita. A reflexão da autora: ora, quem trabalhava nas casas dos egípcios? Quem são os que trabalham nas casas dos ricos? Os pobres. Não quero julgar todos por mim, mas somos nós os pobres que trabalhamos para os ricos. Quem eram os servos dos egípcios? Os israelitas. Então, naturalmente, foi um golpe de Estado. Os israelitas devem ter matado os primogênitos dos egípcios e, para que aquele fenômeno alcançasse uma determinação divina, colocaram a culpa em Deus. E o faraó, percebendo aquilo, pressionado por Moisés, sentindo-se naturalmente oprimido, consegue libertar o povo, mas depois se arrepende. E Moisés então libera, passa pelo Mar Vermelho. Na realidade não passou pelo Mar Vermelho, passou pelo Mar dos Juncos. Era uma região pantanosa, em que a água batia no máximo no tornozelo, quem sabe no joelho, que era mais fácil do povo passar. Mas sabe como é? Cada povo conta a história como lhe convém. E como a gente sempre quer exaltar a nação de onde veio, abre logo o mar que está tudo certo, não é? Então Moisés lidera o povo, agora sim permanece 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Terra que já tinha gente. Uma terra onde correria mel e leite como Deus, que não era Deus. Era um espírito ligado àquela nação. Uma terra onde corria mel e leite não estaria lá ao acaso. Quem morava lá? Os cananeus, que os israelitas expulsaram. E de muitas outras nações eles mataram, não é? Então a gente observa que era mesmo uma condição política de conquistas de terra. E eles estavam sendo liderados pelos espíritos ligados àquela comunidade para o avanço dos seres humanos, embora nada justifique a morte, contrariando o mandamento que eles tinham recebido no Sinai, né? Não matarás. Mas o fato é que ao chegar à terra prometida, eles se recordaram dos dias difíceis do Egito e quiseram marcar aquele período. Como lá, no período da fuga, Moisés orientou que eles deveriam imolar o cordeiro, pintar as ombreiras e a verga das portas e se alimentarem de ervas amargas e também pães sem fermento, havia um motivo. É como o faraó se arrependia, vinha uma praga, ele liberava o povo. Depois Moisés suspendia a praga, ele se arrependia. Nessa última convinha que o povo estivesse alimentado, calçado, cajado na mão, para que se o faraó se arrependesse, o povo já estivesse em boa marcha e não precisasse parar para se alimentar, não é? Então, quando chegaram na terra prometida, 40 anos depois, com as gerações já renovadas e a organizar socialmente, politicamente a nação, eles quiseram marcar aquele período de dificuldades, de angústia, quando o anjo do Senhor saltou por cima deles, protegendo-os e ferindo de morte os primogênitos dos egípcios. Ora, uma festa para recordar uma tradição que eles fizeram bem ao modo deles. Mas nós espíritas não nos incomodamos com isso e os respeitamos porque é um simbolismo muito lindo. Muito bem. Para os israelitas a Páscoa tem esse sentido. É o dia da independência deles. E para os cristãos? Jesus era israelita.
Para entender isso, nós temos que compreender o último ano da sua vida, que era o ano das perseguições. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria entregue, e era importante testemunhar isso aos discípulos. Na chamada última ceia, ele avisa que será traído. Pedro diz para João, que estava mais pertinho de Jesus: João, pergunta aí para Jesus quem vai trair. João pergunta e Jesus diz: aquele a quem eu der o bocado de pão. E dá o bocado a Judas e diz: vai e fazes logo o que tens de fazer. Os outros não entenderam, porque Judas era o tesoureiro do grupo, e eles imaginaram que Jesus estava dando alguma ordem para Judas ajudar algum pobre, comprar alguma coisa. Não compreenderam. Mas Jesus anuncia, dá as últimas orientações. Vai agora para o Horto das Oliveiras, no local do Getsemane, onde se fazia o óleo, através das prensas. Lá se entristece, leva consigo Pedro, Tiago e João. Se afasta um tiro de pedra, a Bíblia tem uma linguagem, um tiro de pedra, cerca de 50 metros. Pedro, Tiago e João adormecem. Jesus se entristece não pelo testemunho que daria, mas pela humanidade que não recebeu. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Quantas vezes quis acolher-te, como as galinhas acolhem os pintinhos sob as suas asas, e não soubeste me receber. Então ele estava lamentando que a população, os seus compatriotas, não souberam receber aquela mensagem. Um amigo espiritual da sua equipe se lhe aparece, um anjo, e eles conversam. Daquela conversa vem o consolo, não que Jesus estivesse com medo. Daí a pouco, Jesus retorna e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. É nesse momento que ele diz: vigiai e orai comigo. E o povo inverte essa citação. O pessoal diz: orai e vigiai. Ah, mas muda? É claro. Eu aprenderia também com a professora Terezinha Oliveira. Engraçado, É que ela era o sol em torno do qual a gente gravitava, Estudiosa do Evangelho, a gente teve a oportunidade de aprender. Ora, ela que chamou a nossa atenção. Se você diz orai e vigiai, você orou sem saber para quê. Se você faz como a Bíblia ensina, vigia primeiro, observa, esteja atento. Identificou o problema? Agora ora. E você ora com objetivo, sabendo, mas as pessoas insistem em pronunciar de maneira incorreta. Mas vejamos, nesse momento Jesus diz: vigiai e orai comigo. Judas se apresenta, oferece-lhe o ósculo da traição. Era para sinalizar quem era Jesus, porque os soldados não o conheciam. Ele é preso, todo o episódio do Gólgota, da crucificação. Mas na manhã do terceiro dia, ele ressurge, em espírito, não com o corpo. Diferente do que pensam os nossos irmãos católicos, e nós os respeitamos. Jesus não ressurgiu de corpo de carne. Não, o apóstolo Paulo diria: a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Ele ressurge espiritualmente. Emmanuel o chama de o profeta do túmulo vazio, mas materializou-se. Alimentou-se na frente de todos. É possível que um espírito materializado execute esse fenômeno, mas retorna aos planos espirituais superiores cerca de 40 dias depois e orienta os seus seguidores: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A Páscoa, comparando agora, a Páscoa dos israelitas representa a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa dos cristãos representa a passagem da morte física para a vida espiritual. Lembram-se que nós dissemos que a palavra Páscoa significa petzar, saltar por cima, passar por sobre os obstáculos. Quando nós temos o conhecimento espiritual como Jesus nos ensinou, nós saltamos pelo medo da morte, nós saltamos pelas dificuldades do materialismo e entendemos palavras de vida eterna. É assim que os espíritas compreendem a Páscoa, o momento de recordar os principais ensinos de Jesus, de nele nos fortalecermos para saltarmos, passarmos por toda e qualquer dificuldade em espírito e em verdade. Ô, Emmanuel, eu sei que você da tua agenda apertada, mas eu vou me permitir abusar um pouquinho, mais uma perguntinha, sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, um momento de grande pessimismo, de uma onda que... E a gente tem a informação de Chico Xavier que nós estamos destinados a ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. O que você tem a nos dizer sobre isso? E só completando que esse mês de abril é o mês marcado pela Inconfidência Mineira, pelo descobrimento do Brasil, e não por acaso, aniversário do Chico, a morte ou o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um apóstolo do Cristo aqui nessas paragens do Cruzeiro. Eu vou responder essa pergunta
lendo uma linda mensagem que o espírito de Eurípides Barçanufo transmitiu oportunamente na cidade de Campinas. Foi por nosso intermédio no mês de abril do ano de 2013, dia 21 de abril de 2013, antes das manifestações do mês de julho deste mês referido, não é? É uma bela instrução, uma bela página em que Eurípides vai dedicar ao nosso abençoado Brasil. Diz Eurípides: Pátria bem-amada, ouvi o meu canto de gratidão. Teus ubérrimos campos sustentam a vida. Tuas planícies ubertosas festejam a natureza em corolas perfumadas e multicoloridas. Teus flumes da cor da prata, da ocra, do âmbar e do cristal serpenteiam caudalosos e fartos. Teus mares de safira e esmeralda escondem ricos tesouros. Tuas verdosas florestas acolhem a flora e a fauna exuberantes que em tudo revelam o Criador. Em teus céus, coalhados de rútilas estrelas, lucila o cruzeiro como sinal astronômico para a redenção. Mas, se os teus recursos naturais enchem-nos de admiração, é o povo, especialmente, que desejamos exaltar. Brasileiros, filhos desta nobre nação, ante as lutas da vida apresentai-vos intrépidos, desde que Cabral, capitaneando as naus do descobrimento, ostentando a cruz e o ideal dos templários, rompeu o Atlântico, a terra de Pindorama fez raiar o sol do novo mundo. À parte as críticas pertinentes à história, o Brasil tem por função a espiritualização dos homens. Então, brasileiros, ouvi, levantai-vos, pois vossa missão é a fraternidade universal. Entre os astros de primeira grandeza, incrustados no panteão de nossas conquistas, há um povo cuja tarefa não pode mais tardar. Um país continental, de programação, de espírito e verdade, carece de braços e heróis. Não nas ideologias dominantes, em que a propagação do heroísmo interesseiro entorpece as massas. Refiro-me ao heroísmo pessoal em benefício da construção de uma nação verdadeira. Mas, no panorama político, alguém recorda: a corrupção nos açoita como látego cruel a fazer correr o sangue das multidões. A tortura dos tiranos modernos, nas manobras da economia, parece-nos esfacelar o corpo e traspassar a alma com a lâmina da beligerância. Tratai de acalmar-vos. Uma pátria verdadeira não se constrói sem suor e lágrimas. Um Brasil legitimamente nacional é construção de todos nós. Um Estado que sirva à humanidade e dela recolha representantes da honestidade e do patriotismo real é sonho que se sonha na coletividade. Por isso, longe de atacarmos, ferirmos, revolucionarmos com armas, convém contribuir democraticamente usando a educação intelecto-moral por instrumento de renovação social. Espíritas, brasileiros, oferecei vossa contribuição ao Brasil, trabalho honesto, vivência dos valores cristãos no lar, respeito às diferenças, misericórdia para os falidos, educação, cortesia, gentileza, amizade, fé racional, entendimento correto do espiritismo, pureza doutrinária, isso está ao nosso alcance. Um Brasil melhor começa com o nosso compromisso de bem viver. A violência assusta e enche-nos de indignação. Os hospitais públicos fazem pensar aos adversários que Deus esqueceu-se dos pobres e desesperados. As escolas em território nacional, abandonadas muitas, miseráveis outras, fazem crer aos olhos meramente materialistas que o povo está desamparado. Se a caixa de Pandora está aberta, convidando os homens à autossuperação, lembrai-vos da esperança. Dia virá em que a nossa terra despertará. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação, composta por almas devotadas, sonhará com a liberdade das amarras do poder e a responsabilidade fará surgir um novo grito em cada um de nós. E o clamor dessa nova independência, num Ipiranga de confiança, nos conduzirá na construção de um Brasil mais justo e nobre. O brado novel, porém, diferente do de outrora, retumbará mais forte: Brasil, pátria do Evangelho. Brasileiros, irmãos, bendizei esta terra, amai-a. Entidades maiores clamam a Deus pelo renascimento e rogam o Brasil por honra de trabalho. Muitos colonizadores
retornarão das campas para devolver ao povo o que ao povo pertence por direito. Mas trabalhai, colaborai, vossa bandeira tem de ser o labor. Vossos filhos ganharão letras, honrarão a ciência, permanecerão em solo nacional e a nossa gente contribuirá para uma renovação social. Vede, espíritas, quanto bem feito no mundo. Se as trevas nos espreitam, nos estertores de um tempo que se esgota, a luz surge triunfante. Em toda parte há obras de benemerência, muitas outras virão. A aristocracia intelecto-moral, promulgada por Allan Kardec, haverá de ser uma realidade. A ética será uma necessidade entre as nações e a economia necessariamente trará a fraternidade. Por uma questão de sobrevivência, os povos aprenderão a respeitar-se reciprocamente. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra, nada de desertar da batalha. Sois soldados do Cristo. Apresentai-vos. Vossa arma, a inteligência. Vosso escudo, a fé. Vosso elmo, a oração. Vossa lança, o trabalho. Vossa luta, a renovação moral. Vosso comandante, Jesus. Vossa musa, a verdade. Avante, irmãos. Nenhum brasileiro renasceu por acidente. Todos temos uma programação. Ouvi o hino nacional, irmãos, e vede que Manuel da Silva e Duque Estrada foram guiados por seres invisíveis a grafarem acordes de luz com letra de estupenda beleza o destino da nação. Fazei deste poema cantante, clarim da verdade, vossa prece diária. E quando orardes assim, cheios de certeza, sabei que os ministros do Senhor conhecem o Brasil. Estudantes, acadêmicos, professores, médicos, cientistas, advogados, políticos, legisladores, religiosos, trabalhadores, gente do povo, irmãos, levantai, carregai n'alma o nosso pendão. A flâmula verde-louro representa o ideal que todos devemos perseguir, ordem e progresso. Que as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, estrelas fulgentes de um céu anilado, representem e exaltem com honestidade a soberania e a nação. E nós, o povo, encarnado e desencarnado, laboremos com afinco, mantendo-nos honestos e fraternos onde a vida nos colocou. Irmãos, há uma infinidade de espíritos que se sentem brasileiros, pelo amor que devotam a esta mátria, a terra da mãe, envolvendo-vos. Aos espíritas deste solo e aos que aqui vieram ter, coragem, avante, a doutrina nos ilumina, façamos portanto luz. O Espiritismo nos esclarece, comportemo-nos então com equilíbrio. O Consolador nos estimula, marchemos assim impávido, mas o Mestre vos conclama e a todos auxilia, convicto da transformação. Enchamo-nos de ânimo, pois que o Brasil necessita de sua brava gente, plena de fé, esperança e caridade. Quando em vossas reflexões mais profundas sobre a pátria que vos acolhe, olhai para o alto e sabei, de páramos de glória, o Cristo, contando convosco, guia o Brasil. Eurípides Barçanufo, em 21 de abril de 2013. Muito bem, mano. A gente fica literalmente emocionado, porque como brasileiros e cristãos, isso nos toca profundamente a todos. Espero que a gente gostaria que você pudesse ficar mais, porque o tempo literalmente voou aqui enquanto a gente conversava, enquanto a gente ouvia os seus esclarecimentos. Mas a gente sabe do teu compromisso que continua aí durante a tarde. Então a gente pede para encerrar o bloco nesse momento com a despedida sua e em seguida os comerciais. Aos ouvintes da Voz do Espiritismo, aos que trabalham neste programa, o nosso abraço de muito carinho e de eterna gratidão, e que a doutrina espírita seja a verdade em nossas vidas, para que possamos cumprir com o objetivo dela no planeta, que é transformar os corações dos homens. Saúde e muita paz a todos. Estamos aqui agora, infelizmente, sem a presença do Emanuel Cristiano, que esteve conosco até agora. Ele se ausenta porque já às 15 horas, para quem puder ir até Birigui, às 15 horas o Emanuel Cristiano faz palestra no Centro Espírita Ave Cristo, em Birigui. À noite, às 20 horas, ele faz também ainda em Birigui, no Centro Espírita Amor e Caridade, também
uma palestra espírita. E amanhã pela manhã ele estará aqui em Araçatuba, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ali na rua Oscar Rodrigues Alves. Ele fará palestra espírita também às 9 horas de amanhã. E nós continuamos aqui, eu e o Carlos, batendo um papo, conversando, depois de tantas impressões que tivemos a respeito dessa entrevista, dessa pequena entrevista com Emmanuel Cristiano. Pequena no sentido de tempo, gente, porque tanta coisa que poderíamos ter absorvido e o tempo foi pouco, não é, Carlão? Foi muito enriquecedora mesmo. E aí eu queria até, como tinha algumas questões que nós tínhamos preparado, mas o tempo não foi possível, mas a gente já tinha visto, eu achei muito interessante uma colocação que o Emmanuel Cristiano faz em seus livros, em alguns pontos, tratando aí de cuidados que o médium deve ter na sua vivência. Ele colocou de maneira bastante sóbria que a mediunidade, esse intercâmbio com a espiritualidade. Então, a gente sabe que de alguma forma acaba por também depender de uma ligação muito firme com a instituição espírita, com a casa espírita. Porque o médium, por ser assim uma janela aberta com a espiritualidade, ele precisa se precaver, precisa tomar alguns cuidados. E a ligação que ele faz com a casa espírita traz essa proteção, vai trazer o entendimento, o conhecimento, a partir de cursos que as casas espíritas oferecem, proporcionam, a partir daquele curso, daquele estudo coletivo, né, as discussões que se fazem, as análises das comunicações, as análises da mediunidade, dos processos todos. Então, tudo isso vai dar segurança mediúnica a esse candidato, a esse médium. Ele faz uma colocação interessante. Ele fala o seguinte, a caneta e a tinta. Ele diz o seguinte, isso eu ouvi ele falando numa reportagem. A caneta, ela escreve, mas a caneta não escreve se ela não tiver tinta. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, a caneta seria como o médium. Então, aquele médium que não se prepara, que não estuda, que não coloca dentro das suas condições os ensinamentos dos espíritos, ele não oferece às entidades espirituais o material para que os espíritos possam transmitir as suas mensagens, para que possam desenvolver o seu conhecimento, a sua tarefa, que é de realização das pessoas, né, de conhecimento pessoal e de reforma íntima de cada um de nós. Então, a necessidade daquele médium dele estudar, dele adquirir conhecimento. E o estudo, quando nós falamos em estudo, nós falamos em estudo doutrinário, sim, estudar doutrina espírita, entender o que é mediunidade, entender o Evangelho segundo o entendimento espírita, o Evangelho que Jesus nos trouxe mesmo, fazer também um estudo de maneira geral, quer dizer, entender o que está acontecendo na sociedade, entender as matérias, o estudo da cultura geral, para que possa ser ele então, quer dizer, ele vai enchendo esse médium, vai enchendo a sua caneta com tinta, de forma que o espírito, quando for dar a comunicação, ele encontre elementos suficientes para transmitir a sua mensagem, para transmitir aquilo que ele vem trazer e dar cumprimento à sua tarefa, à sua missão. E você falando em missão, Carlão, é algo que normalmente ocorre, infelizmente, com a nossa condição humana de imperfeição. Nós, quando nos achamos em desenvolvimento da mediunidade, nós acreditamos que isso seja alguma forma de poder, alguma forma de situação que nós podemos barganhar favores ou situações. Então, diante de tudo isso, o estudo, como o Carlão nos falou, vai fazendo com que compreendamos que a mediunidade é muito mais do que isso. Ela não é um poder, meramente um poder para que possamos adquirir coisas ou estarmos aqui no mundo material com privilégios. É o contrário. Ela foi uma troca para que pudéssemos dispor das nossas mazelas, não sofrer todas as consequências daqueles erros cometidos outrora, que é comum a todos nós. Nós trocamos por trabalho, nós trocamos pela possibilidade de vivenciar os exemplos de Jesus. E a mediunidade, portanto, passa a ser uma ferramenta para nós
nesse sentido, de encontrarmos com a realidade espiritual e fazermos o link, a ligação de tudo isso com o dia a dia. E também ocorre, e é necessário que ocorra, que o médium, para desenvolver a mediunidade positiva, ele esteja efetivamente ligado também, além do estudo, como o Carlão bem enfatizou, ao trabalho de caridade. Haja visto a bandeira que Kardec nos coloca, que fora da caridade não há salvação. E a caridade realmente voltada ao trabalho, a caridade no sentido mais amplo da palavra, não a caridade de simplesmente colocarmos o dinheiro, tirarmos um dinheiro do bolso e estendermos para alguém que necessita. Não que essa não deva ser feita, não cabe aqui a nós um julgamento, mas nós, um pouco mais esclarecidos, entenderemos, e especialmente os médiuns, reencontrarão muitas vezes o seu equilíbrio, porque muitos chegam à casa espírita queixando-se de N problemas, muitas vezes parecendo com problemas físicos, dores, perturbações, as depressões tão comuns no nosso dia a dia, mas quando esse médium começa a desenvolver a mediunidade, junto a isso aplica a caridade, vai ao trabalho assistencial, vai ao encontro da dor do próximo, como Jesus nos colocou, vai de encontro às dificuldades alheias, nós sempre percebemos que a nossa dor é tão pequena perante a dos outros, ela é tão ínfima e o mais interessante, que é muito satisfatório para nós todos, quando nós conseguimos despertar o sorriso, a alegria naqueles que sofrem, como o próprio Cristo fazia. Então nós precisamos, nesse momento, por falta de ferramenta, sermos imitadores de Jesus, imitá-los nas suas ações. Nós ainda não possuímos tal convicção como a dele, que nos conhecia profundamente e conhecia o Pai, como ele dizia, estar ligado a ele como a uma só pessoa. Nós não temos essa possibilidade, infelizmente. Então vamos imitar a Jesus. E nessa imitação positiva, nós então chegamos a uma relativa paz de espírito e conseguimos fazer uso da mediunidade de uma forma mais tranquila, sem as perturbações, sem as depressões que ocorrem a todos nós. E aí nós nos perguntamos, né, Carlão, será que essa mediunidade que a gente trata aqui é uma mediunidade específica? Só um grupo de eleitos a possuem? É isso mesmo. Na verdade, como nos diz Kardec, todos somos mais ou menos médios, ou seja, todos estamos em contato constante com espíritos encarnados, como todos nós, mas também espíritos desencarnados, né? E que nos influenciam e que muitas vezes, como nos falam os espíritos em O Livro dos Espíritos, muitas vezes eles que decidem, eles que nos conduzem, eles que realizam as coisas antes de nós. Então nós acabamos nos portando muitas vezes como duendes, né? E é importante, interessante essa questão que o Elinho está levantando da caridade, né? Que é a bandeira da doutrina espírita, como ele bem colocou. Nós, espíritas, temos uma oportunidade muito grande de podermos entrar em contato com o necessitado, com o carente, com aquele que tem dificuldades, porque a casa espírita nos proporciona isso. Hoje, em especial, num momento em que as pessoas discutem redução de maioridade penal, as pessoas discutem pena de morte. Então, parece que a sociedade como um todo, que começa a discutir essas questões, nos parece uma sociedade um pouco falida, né? Porque quando nós olhamos para um jovem de 16, de 15 anos e falamos, esse aí não tem mais jeito, esse não tem mais conserto. Que sociedade é essa que nós estamos construindo para os nossos filhos? Então é o que nós dizemos. Muitas vezes vamos visitar bairros da periferia, bairros carentes, bairros pobres, e vemos crianças pequenas, em tenra idade, e nós, por conhecermos os pais, e sabemos que muitas vezes os pais é uma família sem estrutura por conta de questões sociais, sim,
Mas nós olhamos aquela criança e não tem dúvida, nós já sabemos que o futuro dela será, infelizmente, muito provavelmente, na criminalidade, nos desvios, nos erros, porque ela não tem a base. Mas o que nós fazemos? Viramos as costas, voltamos para a nossa casa e vamos cuidar dos nossos. E aí, quando o tempo passa, aquela criança vai crescer, infelizmente vai se envolver com drogas, vai se envolver com criminalidade. Aí quando ele ataca os nossos queridos filhos, os nossos familiares, aí então nós vamos e queremos a punição, queremos a pena de morte, queremos a redução da maioridade penal. Então, será que se nós cuidarmos dessas crianças antes delas entrarem nesse mundo do crime, não vai ser diferente? Então o que nós dizemos? A casa espírita facilita a nossa vida. Ora, ela abrindo portas para as atividades assistenciais, ela nos traz aquelas pessoas sofredoras para a casa espírita, num ambiente seguro, num ambiente protegido. Então, na convivência com essas pessoas, no contato com essas pessoas, nós aprendendo das suas lutas, das suas dificuldades, nós nos reformamos, mudamos a nossa forma de enxergar e conseguimos, então, de alguma forma colaborar, de alguma forma modificar o nosso mundo. E nós entendemos, não é, Carlão, como a caridade, na verdade, não é boa para quem nós pretensamente dirigimos as nossas energias. Quem é que nós estamos ajudando? Quem estamos ajudando, não é, Carlão? Nós estamos nos ajudando. É muito bom estar no meio, entre aspas, daqueles que nós rotulamos como necessitados, quando na verdade somos nós, portadores de conhecimentos, muitas vezes de títulos, de cargo, ou de uma situação político, social, financeira um pouco melhor, nós achamos que nós vamos lá ajudar, e nós vamos lá receber ajuda, ver, enxergar ao Cristo no próximo, como fez Francisco de Assis, não é, Carlão? Pois é um grande exemplo. E nós temos aí mesmo, dentro da doutrina espírita, um Chico Xavier que nos, nesse mês de aniversário, que o Elinho também lembrou, dia 2 de abril, aniversário do Chico, o exemplo muito forte de como nós devemos nos portar com o próximo, sempre com amor, com carinho, com tolerância, com bastante paciência. E aí eu vou, de novo, me reportar um pouquinho mais aquilo que o Emmanuel Cristiano nos trouxe aqui, a respeito dessa situação do mundo hoje. É muito interessante que no próprio livro dele, ele escreveu um livro que nós, Elinho, fizemos um estudo aqui na nossa casa, na instituição Nosso Lar, aconteceu na Casa Espírita. Então é uma casa espírita que estava sofrendo aí o assédio de algumas entidades das trevas. E ele nos coloca, o espírito Nora, que descreve, eu vou até ler o trecho do livro que está aqui grifado nas minhas mãos, a conversa dos espíritos inferiores, como é que eles iam tentar destruir. Eles diziam assim, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória. Então é esse cuidado, como bem disse aqui o Emmanuel, que a gente deve ter nesses dias, Sim, tem dificuldades, sim, existem problemas, mas como é que nós vamos enfrentar esses problemas, E aí eu vou me atrever, a gente sempre tem que colocar aqui, nós espíritas não somos melhores que ninguém, ao contrário, somos mais devedores, temos maior responsabilidade, porque o conhecimento que o espiritismo nos proporciona é para que pudéssemos ser muito melhores, e não conseguimos, muito diferente. Não então o espírita, sobretudo, com relação a essa questão, é que tem que se vigiar mais, tem que tomar mais cuidados, porque o mundo nos envolve, sim, o mundo nos leva às lutas, muitas vezes fratricidas, ao ódio entre nós mesmos, entre separação de pessoas, de amigos. Então, cuidado, a vigilância, o silêncio, muitas vezes, porque a oração, o nosso país é a pátria do Evangelho. Então, nós não podemos esquecer isso jamais. Ele está destinado a isso. E isso me faz me lembrar, Carlão, uma conversa que tivemos junto com o Geraldinho Lemos, em que ele questionava a Chico a respeito da possibilidade
que Chico colocava no livro Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, aonde, como pode ser a pátria do Evangelho, perguntava Geraldinho ao Chico, se acontecem todos esses desmandos, e isso na década de 80, ele questionava Chico. E fez todo um relatório de danos que todos nós conhecemos a respeito do que acontecia no país. E o Chico olha para ele com muita firmeza, severamente o repreende, dizendo assim: ora, se nosso Senhor Jesus Cristo, fundador do Evangelho na terra, sem ter culpa alguma, ele foi preso, torturado e morto, e crucificado e morto, você queria algum privilégio para aquela que será a pátria do Evangelho? Então nós estamos, sim, sendo experimentados, para ver quais de nós temos a possibilidade de guardar em nosso íntimo as qualidades cristãs. Não é verdade, Carlão? É isso mesmo, você fez as colocações muito boas. O Livro dos Espíritos, nessa noite de abril, 1º de abril, e nós vamos procurar aqui não contar mentira, né, Paulinho? A não ser que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores esse ano. Mas voltando ao tema, o Livro dos Espíritos trata de um tema muito interessante essa noite. Fala da alma, as questões de 134 a 146. E muitas vezes o tema por si só, ou alma, quando a gente diz alma, já traz uma certa confusão a nós, mesmo nós espíritas. A gente precisa lembrar, em primeiro momento, e a gente sempre gosta de frisar isso, que Kardec, ele era um estudioso, ele era um pedagogo, ele tinha não só facilidade, mas prazer em ensinar. E ele buscava a melhor forma de trazer um ensinamento tão complicado, tão complexo para a gente, ele buscava meios, metodologias para nos esclarecer. Então, num primeiro momento, quando Kardec coloca para a gente a diferença entre alma e espírito, num primeiro momento ela é semântica, ou seja, uma questão de palavra. Ou seja, o espírito, coloca Kardec, é quando não está vivo entre nós, quando não está encarnado, quando não estamos aqui nascidos no mundo físico ou reencarnados. E a alma é justamente o oposto, quando nós estamos aqui, deixamos o mundo espiritual e adotamos, por existência temporária, um corpo físico. E essa é a diferenciação que ele nos coloca para que possamos entender. Mas não é só uma diferença de estado, não é simplesmente de estar encarnado ou não, como a gente vai ver. Tudo isso passa pela questão do fluido cósmico universal, que é a matéria primordial de Deus, a matéria, a energia que Deus usa para criar tudo e todos. Usa, digo, porque não parou de usar, continua usando, a criação é incessante, ela não se estagnou, ela continua. E cria, através dessa energia, o espírito, do espírito a matéria. Então, se o espírito é algo do mais quintessenciado que a gente conhece, menos material, e muitas vezes a gente diz imaterial, essa mesma energia, essa mesma matéria-prima de Deus, ela chega à matéria, criando aí uma gradação muito grande desse nível de matéria, tá certo? Tudo e todos estamos envolvidos e fomos criados a partir desse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico, como a gente disse, ele tem então gradações, como a gente falou, da mais quintessenciada, que a gente nem conhece, dos altos planos espirituais, a N gradações até chegar à matéria. Então vejam vocês, o espírito que está numa gradação de menor materialidade, para atuar na matéria, ele precisa estar em um estado energético diferente.
ele precisa ter um intermediário para que isso aconteça. Então, nesse estado encarnado, o espírito, através do perispírito, age sobre a matéria. Quando estamos nesse estado, Kardec denomina que nós somos alma. Nós somos uma alma. Quando dissermos alma, então, portanto, encarnado. E, estando encarnado, nós temos uma série de diferenças energéticas, fluídicas, do espírito desencarnado. Porque nós estamos agindo e atuando nesse mundo material. De forma tão intensa, nos parece isso, que muitas vezes, e no nosso inconsciente nós ainda acreditamos, que nós somos do mundo físico. Que essa é a nossa verdadeira vida. Nós passamos séculos acreditando nisso, para a gente entender como é envolvente esse estado de alma. E nós vamos vendo, então, que o complexo humano, que é composto do espírito, do perispírito e do corpo físico, ele tem uma atuação, ainda que encarnado, também no plano espiritual, através do perispírito. E justapondo ou fazendo essa conexão, dando vitalidade à alma, nós vamos ter o fluido vital, que é aquilo que dá vida à matéria, que dá energia vital, que dá o nosso movimento. Nós temos os seres que não têm vitalidade, inanimados, como a cadeira, a mesa, a matéria em si, mas a nossa matéria, apesar de ser composta dos mesmos ou de alguns outros componentes similares da matéria física, como da madeira, como é o caso do carbono, que existe muito na madeira e existe muito no nosso corpo físico, a nossa matéria, ela é diferente, porque ela está vitalizada. Então, na condição de alma, de espírito encarnado, portanto de alma, o nosso espírito, através do perispírito, se conecta a esse corpo físico desde o nascimento, vitalizando aquela matéria e produzindo um círculo virtuoso dessa energia que ela flui do perispírito para o corpo físico, para que essa conexão se estabeleça, essa conexão com a realidade física se estabeleça, para que a gente possa estar alocado aqui no mundo físico e nos sentirmos vivos aqui. Como a gente já disse, tão vivos que às vezes a gente acha que é daqui, que a gente não tem outra realidade. Então, essa é a condição que a gente se encontra, graças a essa possibilidade do fluido vital, através do perispírito, desde o início, desde o nascimento desse corpo físico, ele vai criando um círculo de alimentação, como uma corrente elétrica, nesse corpo físico. Tá certo? Aqui é um outro esquema para a gente também entender. Então aqui, o espírito, o que o espírito difere da alma? A alma, ela está envolvendo o corpo físico, a gente tem o fluido vital, que faz essa conexão, como a gente disse, e a gente tem o perispírito, e então, comandando ou envolvendo a tudo isso, o espírito. O espírito, quando desencarna, o que acontece? Perdeu o corpo físico. Ele continua aqui com outro fluido, que é o fluido espiritual, que faz às vezes do fluido vital em relação ao perispírito, que vai fazer às vezes do corpo físico no plano espiritual, com diversas gradações, como a gente viu no início, do fluido cósmico universal, para cada estágio evolutivo, ou para cada plano espiritual, esse corpo, que é o perispírito, ele vai ter uma densidade, que muitas vezes vai mudar tanto ou mais do que nós mudamos quando a gente desencarna. Por exemplo, quando estamos num estado de espírito trevoso, de espírito demoníaco, e habitamos locais de densidade fluídica muito, muito alta, a mudança, se conseguirmos sair daquela condição e irmos para um plano espiritual melhor, o que é muito maior, muitas vezes, do que a mudança que a gente tem quando desencarna e vai para o plano espiritual.
Então vejamos que não é tão simples assim a gente sair de uma condição, a despeito de estarmos desencarnados, de uma condição fluídica muito densa e partirmos para uma melhor. Tá certo? Nós adquirimos aquelas energias, aqueles fluidos, foi assimilado ao nosso perispírito, não por mágica, não por magia, não por condenação, mas pelas nossas atitudes, pela nossa proposta mental em relação à vida. Então nós densificamos de tal forma o nosso perispírito que ele tem muitas vezes uma densidade energética maior, negativa e maior do que a do corpo físico. Tá certo? E aqui para a gente entender esse fluido vital, como ele funciona, ele que vitaliza as células. Aqui é um esquema mostrando um sistema inorgânico, que ele cita aqui um exemplo, uma semente de qualquer fruto, de qualquer vegetal, enquanto ela não lhe é dada as condições peculiares para que haja vida, o que ela acontece? O que ela fica? Ele chama aqui de princípios vitais desativados ou inanimados. Portanto, naquele momento, sem vida. Uma semente ela está com a vida latente, por surgir. Quando há as condições ideais aqui, o que acontece? Essa matéria, esse princípio vital é ativado e aí a gente vê vida, energia, movimento, vitalidade. É assim que o fluido vital atua sobre o nosso corpo. Portanto, quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível que haja vida num corpo sem a alma, sem o espírito, não é possível. Ela vai ter uma vida vegetativa ligada àquelas células, como a gente já falou aqui, porque cada célula ela tem uma vida embrionária nela, que compõe o nosso corpo, mas que ela se esgota na medida em que o espírito se afasta. E esse círculo de energia se desfaz. Tá certo? Como a gente vê aqui, por exemplo. Porque o fluido vital faz, às vezes, para o corpo físico, como a energia elétrica está para qualquer circuito elétrico. Se a gente tirar a bateria, se a gente desligar a energia, a lâmpada se apaga. E quando a gente desencarna, a gente desconecta esse circuito. O fluido vital não escoa mais no circuito perispírito e corpo físico. Há uma desconexão do perispírito, do espírito, e esse corpo perde a vitalidade. Lembrando, quando o próprio André Luiz nos coloca, que essa ligação ela não é tão simples assim. Ela não é de apenas um polo positivo e um negativo. Ela é ligada molécula a molécula. E nós fazemos essa conexão durante a vida, desde o nascimento, alimentamos essas conexões com as nossas células e fazemos com que esse fluido vital dê maior ou menor vitalidade, ele seja de maior ou menor qualidade, dependendo de como levamos a nossa vida. Então nós adquirimos e mantemos através da caridade, através da virtude, através da alimentação. Como nós também vamos perder a nossa vitalidade, porque a gente fala, não, quando eu fico doente, mas a doença, ela é um sintoma de algo anterior, das minhas sequelas morais, que começam a surgir no físico, depois de 1 século, depois de 2 séculos, depois de 3 séculos, depois de uma reencarnação, depois de várias reencarnações, e muitas vezes na mesma. Se eu começo a me entregar a vícios, é um caminho aberto para que esse circuito espírito e corpo físico se abra janelas, abra espaços, aonde eu passo a perder energia e abro canais, tomadas, para que espíritos oportunistas, obsessores, se pluguem em nós e comecem a tomar essa energia que é minha, ou que eu deixo que eles assumam o controle por conta da minha invigilância, por conta do meu despreparo com relação a isso. Essa energia ela é tão grande que a Kirlian-Grafia nos mostra, por exemplo, no momento do passe, a doação desse fluido vital pelos passistas. Isso é o dedo de um passista durante
a aplicação do passe. Nós vamos ver, e também através da fotografia Kirlian, que quando do desencarne, isso são enquanto estava vivo, enquanto a pessoa estava viva, e aqui após o desencarne. A energia, essa energia que a kirliangrafia consegue fotografar, ela vai cessando, vai desaparecendo. Ou seja, vai acabando a vitalidade realmente. Quer dizer, não é algo fantasioso ou colocado de forma diferente. De certo que a gente precisa, então, entender a nossa postura diante da vida, diante de espíritos encarnados. Por que estamos no estado de alma? Que não é um estado perene, é um estado momentâneo, temporário, com o qual nós devemos aproveitar a nossa oportunidade para enriquecer as nossas aquisições enquanto espírito imortal, para que no futuro a gente tenha condições melhores de estar aqui ou em planos superiores. Nós não podemos, de forma nenhuma, estando nesse estado que é temporário de alma aqui na Terra, nos envolvermos demais com o mundo físico, nos deixarmos nos levar pelas coisas do dia a dia, pelos chamamentos que são muito grandes, e a gente voltar ao nosso passado enquanto homens cheios de problemas, de dificuldades com a humanidade, onde estivemos por várias vezes, habitando vários corpos, nas mais diferentes situações. Nós não podemos mais deixar esse passado vir à tona. O passado tem que funcionar para a gente como um alerta, como um aviso, para que nós não podemos cometer os mesmos erros de forma repetida. Mas como são esses alertas? Como eu posso ter um alerta se eu tenho esquecimento das minhas vidas anteriores? Mas as nossas ações e as nossas características psicológicas são tão fortes ao longo do tempo, os nossos equívocos nos marcaram de forma tão profunda, que eu tenho tendências que, perto de determinada situação, por exemplo, se eu sou alguém que tive problemas com álcool no passado, eu perto da bebida eu sinto uma atração, apesar de que no meu consciente, a minha razão me dizer que eu não deva fazer aquilo, que eu não deva me entregar àquilo. Há algo em mim que me sugere que eu deva tomar aquela bebida, ou que cria em mim um antagonismo tão grande com determinadas situações que eu tenha vivido no passado. Então, quando a gente diz, aliás, a gente não, quando Sócrates disse que devemos nos conhecer a nós mesmos, essa é uma grande verdade, para que nós possamos fazer com que esta vida ela possa estar verdadeiramente suplantando, pelo menos um pouco, aquelas outras aonde erramos muito. Esse é o estado do espírito encarnado, é esse o estado da alma que está aqui para melhorar, para quando voltar ao estado de espírito errante, liberto do corpo, ele possa fazer uma avaliação, e nós, espíritas, já vamos chegar no plano espiritual com uma certa carga, com uma certa deliberação, porque nós conhecemos. Nós sabemos que a vida continua, e sabendo que a vida continua, nós vamos analisar o que fizemos, ou pior, aquilo que não fizemos. Que todos tenham muita paz.